Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Notícias na Rádio Observador com Vanessa Cruz e Vanessa António José Seguro insiste na necessidade de diálogo e avisa que vai ser coerente em relação ao que sempre defendeu em relação ao pacote laboral. O Secretariado Nacional da UGT chumbou hoje a última versão negociada com o Governo e os patrões. Durante a campanha para as presidenciais, o agora Presidente da República defendeu que a reforma laboral tinha de sair de um diálogo com a concertação social. Vasco Maldonado Correia, estiveste em Pedrógão Grande a ouvir as declarações do chefe de Estado. Com o não da UGT, fica a ameaça de um eventual veto presidencial. É no mínimo, Vanessa, o que se pode interpretar dessa resposta de António José Seguro à pergunta sobre se iria ou não manter a decisão de não promulgar a lei sem esse acordo com a concertação social. Seguro respondeu de forma curta e direta assim: eu serei sempre coerente com as declarações que fiz. Ora, com o chumbo da UGT, o acordo desejado por Seguro para já não existe, mas o Presidente mantém esperança que o processo de negociação ainda não esteja encerrado. Eu ontem respondi-lhe que sou uma pessoa otimista, não é? E eu considero que o país precisa muito de diálogo. E, enfim, ainda não foi possível chegar a esse entendimento, segundo as declarações que foram feitas pela UGT, mas eu renovo essa necessidade de que o diálogo nunca se esgote, porque é através do diálogo que pode haver convergência. O chefe de Estado mantém, por isso, esperança em relação a um eventual acordo. Diz que, enquanto houver disponibilidade da UGT para continuar a negociar, Vanessa, não faz sentido fechar qualquer porta. Vasco Maldonado Correia, em direto de Pedrógão Grande, com esta reação do Presidente da República a esse chumbo por parte da UGT da última versão do pacote laboral. Ainda antes das declarações de António José Seguro, o Governo garantia que tem a porta aberta para continuar a negociar as alterações à lei laboral. Foi tema da conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros desta tarde. O regresso do banco de horas individual e o alargamento da duração dos contratos a termo estão entre os pontos que levam a UGT a recusar assinar um acordo. Ora, da parte do Governo, o Ministro da Presidência diz que há disponibilidade para acatar o pedido da Central Sindical de voltar à mesa das negociações. Nós vamos aguardar a recepção da posição oficial da UGT, mas podemos afirmar que o Governo está, como esteve sempre, com a porta aberta à negociação. Não vale a pena acrescentar mais palavras do que estas sobre isso, e é assim, o Governo tem a porta aberta para completar a negociação. Que versão é que será enviada ao Parlamento? Será a versão aprovada em Conselho de Ministros. E aquilo que for aprovado nessa reunião, e portanto, até lá, o que eu posso dizer é que, para o Governo, a porta está aberta para completar a negociação. É o que diz António Leitão Amaro, Ministro da Presidência, depois dessa recusa da UGT do acordo da reforma laboral. E a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal não vê viabilidade em continuar a negociar. João Vieira Lopes diz à agência Lusa que o chumbo da UGT não valoriza a postura de compromisso que os patrões dizem que tiveram ao longo de todos estes meses. Foram 53 reuniões, Filipa, e a CCP diz que todos os pontos foram vistos e revistos. E Vanessa, a Confederação Empresarial de Portugal faz uma acusação forte à UGT. Acusa de mentir no comunicado em que justifica o chumbo das alterações ao Código do Trabalho. Há duas palavras de ordem que me parecem importantes. A primeira é verdade. É importante que quem nos vê e quem nos ouve saiba isto de uma forma clara. Tudo aquilo que está a ser dito das grandes transformações deste Código do Trabalho são pura e simplesmente falsas. Desafio qualquer um que diga onde está um ponto que aumenta a precariedade, que é aquilo que temos ouvido falar, que torne livre o despedimento, que diminua os direitos de parentalidade e que diminua o direito à greve.
Armindo Monteiro, o presidente da CIP à RTP, diz que há pontos mencionados que já tinham caído nas negociações. Reação também da Confederação do Turismo de Portugal, não fica surpreendida com a decisão da UGT de chumbar a última versão do pacote laboral. E rejeita voltar à mesa das negociações, Filipe, pelo menos nos termos dos últimos encontros. É o que adianta em comunicado enviado ao Observador o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros. E a CGTP também se pronunciou, Vanessa. A CGTP que se excluiu das negociações logo no início deste processo, depois ainda tentou entrar em alguns encontros que decorreram no Ministério do Trabalho. Ora, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, reitera que a central sindical não se excluiu, mas que foi excluída e admite regressar caso seja convidada pelo Governo. A CGTP foi afastada da discussão e já provámos isto mais do que uma vez quando fomos ao Ministério do Trabalho exigir reunir e não nos receberam. E relativamente à continuação da luta, essa vai continuar. Se a CGTP for contactada para fazer qualquer reunião, a CGTP, desde que seja convidada, irá estar. Nunca nos pusemos de fora. É o que diz Tiago Oliveira, entrevistado pelo jornalista do Observador Hugo Oliveira. A CGTP diz que vai às reuniões se for convidada pelo Governo. O Governo que aprovou o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. Esta mudança mexe com os contratos feitos por organismos do Estado, Vanessa. Sim, uma mudança classificada pelo Ministro da Presidência como uma das mais importantes reformas na administração pública. O Martim Madeira esteve a acompanhar esta conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros. Martim, agora em direto, o que é que muda e como é que o Governo justifica estas alterações? Vanessa, aqui no Campus 21, o Ministro da Presidência e o Ministro Adjunto da Reforma do Estado declararam o que dizem ser uma guerra à burocracia, com a apresentação das linhas gerais da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, que foi hoje aprovada em Conselho de Ministros. No fundo, o Governo quer menos burocracia e uma reforma de fundo para acelerar os investimentos públicos. Na lei que está em vigor, o visto prévio do Tribunal de Contas é necessário para contratos iguais ou acima dos 750 mil euros ou 910 mil euros, se forem contratos em conjunto. Esta mudança na necessidade de fiscalização prévia faz com que o visto deixe de ser preciso para atos ou contratos inferiores a 10 milhões de euros. Quanto ao sistema de responsabilidade interna dos gestores públicos, as sanções financeiras para os gestores vão ser mais leves e só se aplicam no caso de dolo e negligência. Esta lei, segundo o Ministro Adjunto da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, segue os melhores padrões europeus. Bom, quanto à fiscalização prévia e ao controlo interno, devo dizer que a esmagadora maioria dos países da União Europeia possui sistemas de controle interno, não possui sistemas de fiscalização prévia. Portanto, isso que fique claro, nós estamos a alinhar pelas melhores práticas europeias. Aquilo que aqui fizemos na nossa proposta é determinar um conjunto de critérios apertados para este sistema. Portanto, a nossa proposta, a nossa lei, contém um conjunto apertado de critérios a que esse sistema tem que obedecer. Na apresentação houve ainda espaço para o Ministro da Presidência, Leitão Amaro, comentar sobre a Lei da Nacionalidade. Diz que não quer condicionar a posição do Presidente da República, António José Seguro, e afirma ainda que as inconstitucionalidades introduzidas aconteceram quase todas no Parlamento durante a fase de especialidade. Martim Madeira, com as conclusões deste Conselho de Ministros, marcado pelo fim do visto prévio, foi uma medida aprovada pelo Governo para que seja possível acelerar, por exemplo, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Este é um ano crítico para o PRR, é uma forma de acelerar os investimentos públicos. O Chega já avisou que é contra o fim do visto prévio do Tribunal de Contas, considera que é uma mudança que convida à corrupção. O Chega que vai substituir ainda hoje alguns dos candidatos do partido a órgãos externos do Parlamento. E porquê, Filipe? Por incompatibilidade com o Estatuto dos Deputados. O caso mais relevante é o da deputada do Chega, Idalina Durães, que é também vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais no Parlamento e foi indicada pelo partido para o Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão que tem competências executivas. Há problemas também nos nomes escolhidos para o Conselho de Opinião da RTP. Patrícia Carvalho, Jorge Galveias e Bernardo Peçanha são deputados do Chega e há ainda incompatibilidades noutras escolhas para os tribunais administrativos e fiscais, escolhas do partido Chega. Falamos também da ex-ministra da Saúde, Marta Temido, rejeita que a falta de investimento no INEM tenha causado a morte de portugueses.
Na Comissão Parlamentar ao INEM, que acontece a esta hora, o deputado do Chega, Pedro Frazão, elencou vários casos de alegadas falhas de socorro no INEM e relacionou-as com a falta de investimento no Instituto, no tempo em que António Costa era Primeiro-Ministro e Marta Temido, Ministra da Saúde. Ora, Marta Temido diz que não houve falta de investimento e que não é possível fazer uma relação causa e efeito sem um juízo muito sério. Refuto terminantemente que tenha havido falta de investimento da qual resultou a morte de portugueses. Numa conversa que não seja uma conversa de café, nós não podemos fazer uma relação de causa e efeito tão séria sem um juízo muito sério. E, portanto, não consigo fazer essa leitura que faz com seriedade. A antiga Ministra da Saúde, Marta Temido, agora eurodeputada do PS, na Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, diz ainda que a linha de pensamento do deputado do Chega, Pedro Frazão, se insere na narrativa de que nada funciona, de que tudo está mal e de que a culpa é sempre de quem governa. Passam 10 minutos das 7 da tarde. Vanessa, vamos ainda conhecer outros temas em destaque. O presidente do Líbano confirma que as negociações diretas com Israel para um cessar-fogo já começaram, é o que está a avançar a Al Jazeera. O presidente libanês diz que até agora a resposta tem sido positiva e que a única solução para a região é mesmo um cessar-fogo. Este vai ser o primeiro tema do Gabinete de Guerra, já a seguir a este jornal. O secretário-geral da NATO diz que os aliados europeus estão a prestar um apoio maciço aos Estados Unidos na guerra contra o Irão, posição defendida por Mark Rutte, que está em Washington. O responsável da Aliança Atlântica reconhece que alguns países demoraram a reagir nos primeiros dias do conflito, mas revela o que disse a Donald Trump sobre esta questão no encontro que teve ontem com o presidente norte-americano. A esmagadora maioria dos europeus fez o que os Estados Unidos lhe pediram e o que foi previamente acordado nestas circunstâncias. E sim, às vezes demora um pouco, mas sabe uma coisa? Temos coligações na Europa, temos de cuidar da nossa política interna e às vezes demora alguns dias. Mas depois unimos-nos e quase toda a Europa se uniu para que os Estados Unidos projetassem poder no palco mundial através dos seus parceiros europeus. E a NATO está lá, claro, para proteger a Europa, mas também para proteger os Estados Unidos. Mark Rutte sublinhou ainda que quer ver uma NATO com parceiros europeus capazes de defender a liberdade e a segurança ocidental e responde às ameaças de Donald Trump de abandonar a Aliança Atlântica. A NATO foi fundada porque os Estados Unidos não queriam repetir, depois da Segunda Guerra Mundial, o erro do isolacionismo cometido depois da Primeira. Esta foi uma das razões para a criação da NATO, mas a principal razão foi a necessidade de garantir a segurança dos europeus, da comunidade transatlântica no seu todo, incluindo os Estados Unidos e Canadá. E para que os Estados Unidos se mantenham seguros, é preciso uma Europa segura, sim, mas também é preciso um Ártico seguro, é preciso um Atlântico seguro, porque, caso contrário, os russos e outros países podem representar uma ameaça. O secretário-geral da NATO destaca também o aumento dos investimentos em defesa e diz que esses esforços estão a fortalecer a Europa e a própria NATO, mas avisa que ainda vai ser preciso fazer mais. Já daqui a pouco há futebol aqui na Rádio Observador. O Porto joga com o Nottingham Forest para a Liga Europa, primeira mão dos quartos de final desta prova. O jogo no estádio do Dragão vai arrancar às 8 da noite. O Futebol Clube do Porto já jogou com a equipa inglesa esta temporada, perdeu por 2-0 em Inglaterra durante a fase da Liga. Agora é uma eliminatória a duas mãos. No estádio do Dragão já está o Ricardo Loureiro e também o Pedro Fernandes. Vão estar no relato deste jogo. Connosco, agora em direto, está o Ricardo Loureiro. Boa tarde, Ricardo. Vamos ficar a conhecer as escolhas do treinador do Futebol Clube do Porto, que faz mudanças face ao último jogo com o Famalicão. Francesco Farioli aposta no 11 modelo europeu. Diogo Costa, Zaidu, Martim Fernandes, Bednarek e Tiago Silva, Pablo Rosário, Fofana, Rodrigo Mora, William Gomes, Terem Moffi e Sainz. O árbitro é Marco Guida, é do sul de Itália, natural de Pompeia, chega hoje ao Vulcão azul e branco que entra em atividade às 8 da noite. Casa acima dos 45 mil espectadores numa quinta-feira primaveril na cidade do Porto. Até já. Até já, Ricardo Loureiro e também o Pedro Fernandes vão relatar esta partida. Futebol Clube do Porto, Nottingham Forest, jogo a contar para os quartos de final da Liga Europa. Arranca às 8 da noite. Já a emissão especial aqui na Rádio Observador começa logo depois da síntese informativa das 7h30.